Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde e com a tua família. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto tem feito. Agradecido pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, por suas mãos poderosas sobre as nossas vidas e por nos proporcionar mais um dia de fôlego de vida. Agradecido a Ele por nos dar a oportunidade de falar dos seus feitos grandiosos. Passando também para deixar o nosso devocional diário e o nosso devocional hoje, o perigo de ser rejeitado pelo Senhor. 1 Samuel capítulo 16, verso 1, na sua primeira parte, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Meus queridos, nós vivemos tempos de embates no mundo espiritual e que precisamos cada vez mais ter a plena consciência e a plena convicção do Deus o qual nós servimos. Sabemos que as propostas, elas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, e se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, corremos o risco de ser rejeitado pelo Senhor. Muitas pessoas que estão fazendo a sua vontade, andando segundo os seus deleites e até mesmo fugindo aquilo que propõe a palavra de Deus. A palavra de Deus traz-nos propostas grandiosas, propostas de que vivamos a essência da sua palavra. Mas a desobediência afasta o homem de Deus. Interessante que esta palavra de Deus a Samuel trata alguém que conhecia o Deus, aliás, foi alguém escolhido para ser rei em Israel. Alguém que lá atrás teve a aprovação para reinar sobre Israel. Porém, o percurso de Saul na sua vida como rei, vida de desobediência, quando Deus pediu para ele agir de uma forma e ele não agiu, Deus chama Samuel à responsabilidade e diz: até quando você vai ficar observando a situação de Saul tendo eu rejeitado? Logo, há um perigo muito grande de ser rejeitado pelo Senhor, uma vez que Deus nos convida a uma vida de obediência, e se nós não atentarmos para a obediência, praticando atos contrários à sua vontade, haverá uma ação, um mover de Deus. E espero que esse mover não seja o mover da rejeição. Estejamos diante do Senhor, observando a sua palavra. Olhemos para este conselho ou para esta exortação de Deus a Samuel. Quando chama-lhe a responsabilidade sobre Saul. Saul já estava rejeitado, já não servia mais para ser rei de Israel. E Deus já havia dito a Samuel, e agora volta a frisar. No entanto, ele pede para que ele descesse à casa de Jessé, porque da casa de Jessé Deus tinha provido de um rei para Israel. Davi seria como foi o rei no lugar de Saul. Agora, a nossa obediência nos aproximará de Deus, mas a desobediência também nos levará para estar ou viver longe de Deus. E um homem sem Deus, ele não é ninguém. O homem sem Deus não consegue chegar a lugar nenhum. Portanto, sejamos obedientes à palavra de Deus. Sejamos obedientes ao chamado de Deus. Não enterremos o nosso talento, muito pelo contrário. Estejamos prontos, principalmente a partir do momento em que nós conhecemos a palavra do Senhor. A Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 6, neste contexto do capítulo 6, trata do pecado de apostasia. Apostasia é um pecado praticamente imperdoável. Não vou dizer que é imperdoável porque a Bíblia literalmente assim não o diz. Mas uma pessoa que se apostata da fé, ele tem atos contrários e repugnantes, abomináveis diante de Deus. Dentre eles, o envolvimento do pecado de rebelião. Ou seja, ele se afasta de Deus, ele rejeita Deus,
ele abandona a obra de Deus e, além do mais, começa a trabalhar a mentalidade daqueles que conhecem para que não sirvam o Deus verdadeiro. Este é o pecado de apostasia. O pecado de apostasia, o homem não se contenta em se apostatar sozinho, ele quer levar outras pessoas consigo. Assim como a Bíblia diz que o inferno fora preparado para o diabo e seus anjos, mas o diabo não quer ir sozinho para o inferno. Ele não quer ir juntamente com seus anjos, ele quer levar o ser humano, aquele que foi criado, à coroa de Deus. Ou seja, o homem é a coroa da criação, digo. E como coroa da criação, o diabo quer fazer de tudo para arrastar o homem para o inferno. Inferno preparado para ele, mas não quer ir sozinho. O rebelde, o apóstata, ele não se afasta sozinho. Ele quer ou não quer se afastar sozinho. Ele quer levar mais gente com ele. Ou seja, é preciso observar, estar atento à palavra do Senhor e tomar cuidado para não ser rejeitado pelo Senhor. Como é que está você hoje? Como é que está a tua vida com Deus? Tome cuidado. Observe a palavra do Senhor. Viva em obediência, porque a desobediência te afasta de Deus. A desobediência nos afasta de Deus e corremos um sério risco de sermos tratados como rejeitados por Deus. Que assim não aconteça, mas que sejamos tratados como filhos de Deus, filho da obediência. Grande abraço.